2024 é o ano olímpico, como todos nós já sabemos. E os Jogos de 2024 serão realizados na França, mais precisamente em Paris. E quando pensamos ou falamos dos Jogos Olímpicos, sempre nos vem à cabeça aquelas imagens gloriosas de superação e emocionantes. Mas como nem todos são flores, cara, em algumas edições dos Jogos Olímpicos ele teve que enfrentar guerras, manifestações políticas e vários boicotes. E tudo isso, cara, Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, detestava. Ele queria basicamente que a política e o esporte fossem separados. Um não influencia o outro. Mas será que política e esporte dá certo? Será que o esporte pode não ser influenciado pela política? Tudo que a gente faz, até nas ações mínimas do dia a dia, é política. Nós somos políticos por si só. Então não tem como separar a política do esporte. Como você viu aí no título, hoje a gente vai abordar a questão da política e conflitos bélicos que afetaram os Jogos Olímpicos. Eu te convido a fazer uma viagem comigo ao túnel do tempo e ver um pouquinho de perto, né, e conhecer um pouquinho mais desse universo paralelo que é a política. Fique no local aconchegante e confortante para você não perder absolutamente nada e fazer essa viagem ao túnel do tempo de uma forma tranquila e maneira, porque vai ter muita informação. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. Irmão, eu tive que colocar essa blusa aqui, eu não tava confortável aqui com a minha blusinha de basquete, né? Quando eu coloco o uniforme dos voluntários dos Jogos de Rio 2016, tu já sabe que vem informação boa a respeito dos Jogos Olímpicos, né? Agora sim, eu tô pronta para começar esse vídeo. Antes de eu iniciar propriamente dizendo a respeito dos conflitos bélicos que aconteceram paralelos, né, e influenciaram os Jogos Olímpicos, né, alguns jogos, eu tenho que falar de uma coisa muito importante que vai ser a base para você entender essa questão dos conflitos dentro dos Jogos Olímpicos, a trégua sagrada. Isso surgiu, cara, basicamente nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O mundo já vivia em guerra e não era diferente ali com as cidades e estados gregas, que também viviam ali com seus conflitos. Porém, meses antes da realização de alguns jogos e principalmente os Jogos Olímpicos lá em Olímpia, tinha que haver o anúncio da trégua sagrada. Galera, é o momento de vocês pararem de brigar, porque vai acontecer os jogos. Por favor, interrompa o conflito e depois que passar os jogos, vocês continuam. Muitos soldados também eram atletas, então a galera tinha que se preparar para os jogos. A trégua sagrada era uma coisa muito, mas muito importante e levada muito a sério. Exceto em uma vez só e única que isso foi violado, que foi na Guerra do Peloponeso, cara, onde os espartanos falaram: olha só, eu não vou obedecer trégua nenhuma, entendeu? Vamos colocar os cavalos na rua e vamos pegar geral. E foram isso basicamente que eles fizeram, né? Tomaram lá uma fortaleza. E você acha que isso ficou barato para os espartanos? Primeiro, né, os organizadores dos jogos ali, né, os Jogos Olímpicos, né, falaram assim: olha só, galera, vocês vão ter que pagar uma multa, e uma multa muito cara. E você acha que os espartanos queriam pagar essa multa? Claro que não, eles não pagaram. E sabe o que aconteceu? A desclassificação de todos os atletas espartanos dos jogos daquele momento. Então, quando Pierre de Coubertin fez ressurgir os jogos da Era Moderna, e você sabe muito bem a data, né? Se não sabe, eu vou colocar aí só para você refrescar a tua memória. Ele acreditava, cara, fielmente, né, que as potências, né, os países do século XX iriam aderir a essa questão sagrada de parar qualquer tipo de hostilidade, conflito, entendeu? Guerra para a realização dos jogos. E a política não iria interferir nos jogos também. Mas eu acho que Pierre de Coubertin se decepcionou. E agora sim, né, depois dessas informações básicas que vai nortear o nosso vídeo, podemos falar dos conflitos, né, e da política dentro dos Jogos Olímpicos. Vamos começar pelos Jogos de Paris, né, o segundo jogo aí da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos desse momento ocorreu paralelamente, né, em uma hora junto à Exposição Universal. E você sabe, cara, que naquele momento ali, né, dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, não tinha essa questão do atleta profissional, era apenas amadores e não tinha prêmio em dinheiro. Mas os organizadores dessa Exposição Universal
olhou para um lado, olhou para o outro e falou: por que a gente não dá dinheiro para a galera? Acho que seria uma boa. E eles começaram a distribuir prêmios em dinheiros para os atletas que vencessem as modalidades. E Pierre de Coubertin olhou aquilo ali e pensou: vocês estão de sacanagem comigo, né? Já mandou o papo. Não tem que rolar essa questão de dinheiro. Aqui todo mundo é amador. Então você já pode observar que a política começou a infiltrar um pouquinho os Jogos Olímpicos através dessa questão dos patrocínios. E os Jogos de 1916 lá em Berlim foi interrompido por causa da Primeira Guerra Mundial. Pela primeira vez os Jogos foram adiados, mas em 1920 os Jogos retomaram, cara. Porém sem a presença da Alemanha e companhia, né? Da Alemanha e seus aliados. Esses só vão retornar novamente aos Jogos em 1928. Os Jogos de 1936, marcado ali para a cidade de Berlim, na Alemanha nazista, deu o que falar na época. Basicamente, Hitler utilizou os Jogos Olímpicos como uma grande vitrine para a expansão da ideia de superioridade da raça ariana. E além disso, cara, ele pediu que qualquer tipo de hostilidade aos judeus fosse interrompida, até porque ele queria passar, né, essa mensagem que o antissemitismo na Alemanha era uma fake news contra o seu governo. Mas isso aí, cara, pra muita gente não colou. Tanto que vários atletas judeus boicotaram essa Olimpíada. Os Jogos de 1940 e 1944, mais uma vez, foram adiados por causa da Segunda Guerra Mundial. E mais uma vez, cara, essa questão da trégua sagrada ou da trégua olímpica não foi respeitada pelas nações do século XX. E os Jogos só voltaram em 1948. E adivinha, sem a presença da Alemanha e do Japão. Essa galera só iria retornar, né, aos Jogos em 1952. Nos Jogos de 1956, cara, uma rixa entre a União Soviética e a Hungria protagonizou uma grande disputa no polo aquático. Esse atleta soviético aí que tá aparecendo na sua tela deu uma cotovelada no supercílio de um atleta da Hungria. E cara, foi um banho de sangue a piscina. A piscina se transformou de água cristalina em um mar de sangue. E essa rixa, cara, veio da Batalha de Budapeste, quando a União Soviética invadiu a capital da Hungria. Então essa questão fora, né, essa questão política do lado de fora, né, paralelo aos Jogos Olímpicos, dessa vez foi levada para uma partida de polo aquático. Nos Jogos de 1964, em Tóquio, a África do Sul foi proibida de participar dos Jogos, até porque nesse momento ela adotava a política do apartheid. Em 1968, cara, pela primeira vez na história, os Jogos seriam realizados no México e pela primeira vez na história também seria realizado na América Latina. E a galera, né, organizadora, né, ali do Cunha, eu não sei o que se passa na cabeça desses velhos que organizam essas coisas, decidiu fazer uma homenagem a Cristóvão Colombo. O percurso que a tocha olímpica iria percorrer no México seria o mesmo percurso que Cristóvão Colombo realizou na sua primeira viagem. E claro que isso não deu certo. A galera falou: não é possível que vocês estão fazendo isso novamente com a gente, cara. A gente tá querendo lutar contra a colonização, contra a neocolonização, e vocês estão querendo fazer algo colonizador aqui novamente. Vocês estão malucos. E claro que isso gerou muita manifestação, muita confusão, muita assim, reação negativa contra os Jogos. Então, irmão, os Jogos do México foi realizado debaixo de muita manifestação. Não só por causa disso também, né? Mas tinha questões sociais envolvidas e questões estudantis também. E foi nessa mesma edição dos Jogos que uma imagem, né, icônica passaria para a história das Olimpíadas. A imagem dos dois atletas americanos, né? Quando eles subiram ao pódio, né, estenderam os seus braços com os punhos cerrados, né? Naquela época, isso era uma saudação dos Panteras Negras, né? E também uma manifestação contra a questão do racismo, né, que estava muito presente na sociedade americana naquele momento. E claro que isso custou muito, mas muito caro para eles, até porque eles perderam as suas medalhas. E cara, eu vi uma vez, né, não sei se é verdade, também não parei para pesquisar muito bem, mas eu posso trazer essa informação posterior, que depois disso, cara, algumas manifestações políticas no pódio foram totalmente proibidas. Mas você acha que a galera respeita isso? Algumas manifestações ainda são presentes no pódio. Cara, e também foi nessa mesma edição que pela primeira vez na história a Alemanha competiu
dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Os Jogos de 1972 em Munique passou para a história como um dos jogos mais violentos de todos os tempos. Houve o assassinato de 10 atletas israelenses. Esse ataque foi feito por um comando palestino chamado Setembro Negro. E depois desse episódio também, cara, essa questão ali do medo, né, de um ataque terrorista ficou muito, mas muito presente entre os jogos, cara. Eu não sei se vocês estão acompanhando as reportagens a respeito dos jogos em Paris, mas é um grande medo, assim, de um ataque terrorista de fato, até porque, cara, os jogos é uma coisa assim muito grandiosa que reúne várias pessoas de vários lugares do planeta. Então é muita gente circulando, é muita gente nos estádios. Então, cara, se você fizer um ataque terrorista, mano, isso é muito grave. Então há um grande medo e há uma grande segurança para impedir qualquer tipo de ataque terrorista, qualquer tipo de violência durante os Jogos. Nos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou, os Estados Unidos liderou o maior boicote da história dos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos boicotaram esses Jogos em virtude de um ataque soviético, né, da invasão soviética ao Afeganistão. Então os americanos já mandaram o papo: olha só, vocês invadiram a galera lá e em compaixão, em solidariedade a eles, eu não vou nessa Olimpíada aí. E os americanos não foram. E acompanhando eles, mais 64 países também não foram. Era gente pra caraca, tá ligado? E é nessa mesma edição dos Jogos, cara, que o mascote, depois eu vou botar o nome dele aí, chorou, né? O mascote aí, o ursinho, ficou passado aí pra história como um mascote que chorou. Muitos vão dizer, né, que ele chorou por causa do boicote, né, por causa da guerra e tudo mais. Outros vão dizer que ele chorou simplesmente porque os jogos tinham acabado. Mas e você, cara? Sua opinião? Você acha que o ursinho chorou por causa do boicote ou porque os jogos terminaram? Comente aí embaixo. E nos Jogos de 1884, lá em Los Angeles, né, a União Soviética, juntamente com outras nações socialistas, boicotaram os jogos, né? Muitos vão dizer que só retribuiu o boicote para os americanos. Porém, cara, outros vão dizer, né, principalmente os soviéticos, vão dizer que eles boicotaram, cara, não foram para os jogos, alegando falta de segurança para eles. Mas é isso, gente. Esses foram os eventos aí que eu separei para vocês, tá? Esses eventos políticos, esses conflitos, essas guerras que influenciaram em muitas edições dos jogos, né? Foram esses que eu escolhi. Claro que se você estudar, cara, assim como eu também estudei, aqui, ó, só vou mostrar para você. Ó, isso aqui tudo são eventos que aconteceram nos Jogos Olímpicos. Porém, cara, se eu falasse todos mesmo, a gente ficaria aqui por 1 hora, né? Então eu tive que recortar alguma coisinha pra esse vídeo não ficar grande. Mas se vocês quiserem, cara, eu posso disponibilizar essa lista de acontecimentos aqui na descrição do vídeo pra vocês verem com mais calma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, quiser deixar o seu like, isso vai me ajudar demais, cara. Vocês não têm ideia de quanto isso ajuda aqui um canal no YouTube, tá? Porque o YouTube entende, né? Se vocês estão deixando um like, se vocês estão compartilhando e vendo pelo menos até a metade, eu entendo que você tá gostando do vídeo, que o vídeo é legal e ele passa a entregar mais esse vídeo para outras pessoas. E aquela coisa, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog também. Não marca bobeira e me segue lá. É isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!